Oi, Luísa, tudo bom? Ah, Hoje, então, vamos relembrar os coeficientes angulares e lineares, tá? Que a gente viu na aula de ontem. Ah, Acredito eu que hoje a aula seja um pouquinho mais curta, né? Que a gravação dessa aula seja curtinha e que tu consiga captar certinho, tá? Assim que tu vê o vídeo, tu me dá um ok, fala que assistiu, tá? E se tiver alguma dúvida, tu me manda pelo WhatsApp que eu vou te responder, tá bom? Vamos lá então. Coeficiente angular. Coeficiente angular, ele é determinado pelo ângulo, mas também a gente falou do coeficiente, o que? Coeficiente linear, tá? Vou escrever aqui ele bonitinho. Tá? Então, a gente tem uma equação de reta que é determinada por fx é igual a x mais b, tá? Essa é a função geral, esse é o normal de uma função linear, tá? Que é o foco de hoje. O termo que tá com A, deixa eu colocar outra cor aqui. O termo que tá com A, que tá com X no caso, ele vai ser o meu coeficiente angular. Então aqui ele vai ser o meu coeficiente angular. E o meu B, ele vai ser o meu coeficiente linear. Coeficiente linear. Linear. Daí tá, beleza. Exemplos. A função ou a equação, tá? De f de x, isso daqui lembra que a gente chamou de y, tá? Também. Isso é igual a y. Deixa eu colocar um igual aqui. 5x menos 2. O coeficiente angular é 5 e o coeficiente linear é menos 2. Tá? Agora, o próximo. Y é igual a 4 menos 2x. Agora, o coeficiente linear é quem? O 4 positivo. E o coeficiente angular é o menos 2. Tá? Simples assim. O coeficiente angular, agora a gente vai falar mais especificadamente sobre o coeficiente angular, tá? Deixa eu colocar um subtópico aqui. Então, coeficiente angular. Coeficiente angular. Então, o coeficiente angular ele está totalmente ligado com a inclinação da reta. Então, inclinação da reta. Tá? E ele é determinado pela variação de y e x. Então, a angular, né, é a variação de y sobre a variação do x. Tá? Se o a ele for maior do que zero, quer dizer que a reta é crescente. E se o a ele é menor do que zero, então a reta é decrescente. Tá, mas tu só tá escrevendo, te acalma. Eu me autocontrolando, tá? E eu falando em terceira pessoa. Vou pegar aqui então o nosso plano cartesiano para ilustrar essas situações. Por exemplo, eu tenho essa reta aqui, ó. Um 1 e o
3, 9, tá? Essa reta. Ela vai estar totalmente ligada com a inclinação dessa reta, o coeficiente angular, né? Qual é que é o coeficiente angular disso? Vamos pegar o nome dos pontos. Ó, o ponto A, ele é 1 e 1, né? O ponto B, ele é 3 no X e 9 no Y. Vamos ver quanto que é que variou entre eles. Usando a formulazinha, o coeficiente angular a variação do Y e a variação do X. Como assim variação do Y? Vai ser Y final, que é 9. Então, 9 menos Y inicial, 9 menos 1. E o X vai ser 3 menos 1. 3 menos 1. 9 menos 1, isso vai ser 8. 3 menos 1, isso vai ser 2. 8 dividido para 2, isso vai ser 4. Então, meu coeficiente angular é 4. 4 é maior do que 0. Então, a minha função, a minha reta aqui, ela vai ser crescente. Porque o A é maior do que 0, tá? Essa boquinha que eu tô fazendo aí... Mas como é que a gente vê isso de um olhar geométrico no plano cartesiano, tá? É só a gente fazer o seguinte. Aqui tá o ponto do X, né? Então, tracei uma reta aqui. E aqui tá o ponto do Y. Deixa eu colocar uma outra cor aqui. Ponto do Y. Tá? O Y, ele vai se deslocar, ó, quantas vezes? Qual é a variação? Vai ser uma, deixa eu colocar os pontinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Até chegar no nível da bolinha azul ali, tá? E em relação ao X, quanto é que ele vai se deslocar? 1, 2. Se deslocou 2 vezes ali, ó. 1, 2. Tá? Se deslocou 2 vezes. Então, faz sentido o porquê que o coeficiente linear, o coeficiente angular é dito dessa forma, tá? Então, é esse o coeficiente angular, tá bom? Se ficou alguma dúvida perante isso, me fala, me avisa, tá bom? Agora vamos ver o coeficiente linear. Coeficiente linear. Tá, beleza. O coeficiente linear, ele vai querer saber onde a reta corta no eixo Y. Onde é que ela corta no eixo Y? Por exemplo, a gente tem esses planos cartesianos aqui, ó. Vou com não tanta precisão, mas com precisão, né? Aqui, esse primeiro plano. Vou fazer os outros, tá? Esse outro plano. Eles são distintos, tá bom? É só ilustração agora do nosso probleminha. Aqui. E um outro aqui. Desenhando várias cruzes. Beleza. Por exemplo, a gente tem uma reta que corta o eixo, que ela é dessa maneira. Tem a reta dessa maneira. Tem a reta dessa maneira. E tem a reta dessa maneira. Então tá. Sabendo que... Deixa eu trocar de cor. Colocar um rosa.
Sabendo que esse cara aqui é o y, esse cara aqui é o x, na reta do y, que é a das coordenadas, né? Ela corta aqui, que é na parte positiva, né? Na parte positiva. Então, isso vai ser B positivo. Por que B positivo? A gente viu lá no início, ó, que o B, que a parte do termo independente, ele vai ser, então, o meu coeficiente linear da minha reta. Então, quando a reta corta o y na parte de cima, é porque o B é positivo, tá? Agora, aqui é y, aqui é x. Essa reta em azul, ela corta aqui embaixo. Isso quer dizer que o B, ele é menor do que zero, ou seja, ele é negativo. Porque ele está na parte de baixo. E agora aqui é y, aqui é x. Ele corta o y nesse eixo. O B é positivo, então aqui é positivo, né? B maior do que zero. Esse cara aqui é o y, esse cara aqui é o x. Ele corta aqui. O B, ele vai ser menor do que zero, né? Porque corta na parte de baixo, então vai ser negativo. Tá? Agora, vamos calcular a equação da reta que a gente determinou lá em cima, que tem os pontos. Que tem os pontos 1 e 1 e 3 e 9. Tá, anotei aqui. Vamos lá, calcular a reta deles. A fórmula da reta. Ó, vamos lá. Cálculo da reta. A gente tem, então, o A sendo 1 e o B sendo 3 e 9. Tá, beleza. A gente tem a forma da reta como sendo, ó, y é igual a ax mais b, tá bom? A gente vai usar essa formulazinha aqui para substituir os valores de A e B, beleza? Então, vamos lá. No A, puxar uma flechinha aqui, uma outra cor diferente. Vou puxar uma flechinha e a gente vai fazer a equação da reta do A e depois do B e depois comparar os dois. Do A, então, a gente sabe que o meu y, ó, aqui é y e aqui é x, tá? O meu y, ele é 1, então 1, tá? 1, beleza? O meu A, eu não sei, então é A. O meu x, eu sei que é... o meu x eu sei que é 1, ó. Então, 1. Eu posso botar o 1 atrás do A? Posso botar 1 atrás do A. Ou eu posso botar o 1 na frente do A. Ou eu posso não botar o 1. Tá? Porque 1A é igual a A, que é igual a A1, enfim. Tá? Eu vou escrever só A. O teu B tu não sabe, então mais B. Ó, minha equação da reta do A é 1 igual a A mais B. Tá? Agora, a minha do B. Vamos lá. Eu sei que o meu y é esse e o meu x é esse. Então, y é 3, tá? E o meu A, eu não sei. O meu x, eu sei que é 3, então 3A. Eu posso colocar 3A ou A3, enfim. Mais B que eu não sei. Agora a gente vai comparar essas duas retas. Comparar. Tá? Então, pra cá a comparação. Vai ser, ó, A mais B igual a 1. Só troquei de posição.
3A mais B igual a 3. Só mudei de posição. Isso vai ser um sistema. Beleza? Sistema. O sistema a gente resolve por adição ou por substituição. O adição é mais fácil, ó. Porque a gente vem aqui, deixa eu colocar uma outra cor. Louco das cores, o carnaval, né? Aqui. Quero essa aqui. Tá, beleza. A gente vai somar eles, mas a gente precisa aniquilar algum deles. Eu vou aniquilar o B porque ele é mais fácil. Então eu vou multiplicar por menos 1 alguma das equações. Para o B conseguir fazer B menos B, que vai ser 0, né? Eu escolhi a primeira. Isso vai ficar, ó, menos A menos B é igual a menos 1, tá? E a parte de baixo eu mantenho. 3A mais B é igual a 3, tá? Agora aqui eu consigo cortar esses B's. Porque, ó, B menos B mais B é menos 1 mais 1. Isso é 0, tá? E agora, como é adição, a gente vai somar o menos A com mais 3. Menos A mais 3, isso é 2A. Menos 1 mais 3, isso é 2. Então, ó, A é igual a 2 dividido por 2. Esse 2 está aqui, ele passa para o outro lado fazendo o inverso. A é igual a 2 dividido por 2, isso é 1, tá? Então, a gente sabe que o meu A é 1. Beleza, se o meu A é 1, então o meu B vai ser o quê? A gente escolhe alguma das equações da reta para substituir. Eu vou escolher essa, porque é a mais fácil. Então, eu sei que o A é igual a 1. Então, se o A é igual a 1, eu substituo. O 1 é igual a 1 mais B, eu vou passar esse 1 para o outro lado fazendo o inverso. Aqui ele está fazendo soma, né? Ele vai passar, então, fazendo a diminuição. 1 menos 1 é igual a B. 1 menos 1 é 0. 0 é igual a B. B é igual a 0. Então, a gente tem que o B é igual a 0. Então, o meu coeficiente linear aqui é 0. Então, qual é a equação da reta? A equação da reta vai ser f de x é igual a ax mais b. F de x é igual ao a, que a gente encontrou que é 1, o x normal e o b, que é 0. Então, f de x é igual a x. Simplesmente x. Tá? Bem bonitinha ali. Deixa eu ver se a gente fez as manipulações certas. Opa. Tu não me avisou, hein? Ao invés de ser 3 aqui, é 9. Eu não tinha percebido, eu coloquei um 3. Deu erro em toda a conta. Beleza. Foi só o finalzinho que deu erro mesmo. Aqui vai ser, ó, 9. Daí aqui 9. Daí aqui vai dar 8. Agora sim. Mas enfim, toda a construção, toda a explicação que eu te dei tá certo, tá? Só um ali que interferiu, porém toda a explicação que eu te dei até agora, ela não vai ser descartada, tá? Porque é justamente isso. Se fosse aqui, ó, 13 e 3, por exemplo, foi o que eu supus, né? Daria certo essa conta, tá? Eu vou até deixar assim. Vou até deixar dessa maneira aqui pra dar certo. Porque eu supus que fosse 3, igual a 3. Mas, se for 13 e 3, ali no B, tá certo. Mas se for 13 e 9, já é outros 500. Que a gente vai
determinar ele agora, a equação certinha dele, tá? Foi um erro técnico, tá? Mas esse cálculo da reta ele vale, beleza? Vamos então com o A igual a 1 e 1, agora o cálculo certo. 1 e 1 e o B igual a 13 e 9. Agora sim, agora tá certo. Porque, ó, se a gente fosse desenhar o gráfico deles, ó, o que ia ficar aqui é 1, né? 1 e 1. Ficaria aqui a bolinha, né? E depois lá em cima 3 e 3. Então, ó, ficaria aqui. Passaria bem pelo zero o ponto de intersecção, ó. Passaria bem no zero. E se passa no zero, quer dizer que o Y vai ser zero. Porque ele tá, olha onde que o eixo tá cortando no Y. Bem no zero, bem no meio, bem na origem, tá? Então, isso é determinado por um f de x igual a x, tá? Agora, o certinho. A equação da reta desta reta aqui, tá? Vamos lá. Mesma coisa, tá? Agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido, porque a gente já pegou um pouco da manha. Então, ó, eu tenho que y, ou eu vou colocar ax mais b igual a y. O ax, o a gente não sabe, o x a gente sabe. Isso vai ser a mais b é igual a 1, tá? Mesma coisa do outro. E esse vai ser o a gente não sabe, o x a gente sabe que é 3. 3a mais b é igual a 9. Agora a gente compara as duas equações, né? A mais b é igual a 1. 3a mais b é igual a 9. Multiplico de cima por menos 1. Isso vai dar que menos a menos b menos 1. 3 mais b igual a 9. Agora a gente faz a adição normal, tá? Corta esses caras. Menos a mais 3a, isso vai dar 2a. Menos 1 menos 9, isso vai dar 8. Passo esses dois para o outro lado fazendo o inverso. A é igual a 4, tá? Agora a gente escolhe alguma das equações, ó, vou escolher essa. Então, ó, a mais b é igual a 1. O a a gente tem como informação que é 4 e o b a gente vai saber agora. Passo esse 4 para o outro lado, b é igual a 1 menos 4. 1 menos 4, isso é menos 3, então o b é menos 3. E a equação da reta é a f de x é igual a ax mais b. F de x é igual a... O a gente sabe que é 4, o x continua o mesmo. E o b é menos 3. Essa é a equação da reta, que passa pelos pontos. Os pontos 1 e 1 e 3 e 9. Guarda isso que a gente vai ver agora no GeoGebra a prova disso, tá? Vamos lá no GeoGebra. Cadê o GeoGebra? Tá aqui. Ó, vamos determinar a função. A reta, né? Qual é que é? Deixa eu salvar aqui. Vai ser 4x menos 3. Vou lá colocar no GeoGebra isso. 4x menos 3. Vamos aplicar e vamos ver onde que cai, ó. Olha o ponto ali, ó. 1 e 1 sendo satisfeito. Olha só. Que mágico, hein? Aqui, ó. O ponto 1 e 1. Vou marcar com um pontinho. Ferramentas, ponto. Aqui, ó. 1 e 1. Se a gente for ver aqui, ó. O ponto B, ele é 1 e 1. O ponto A, não sei o que eu fiz com esse ponto A, que ele tá louco ali. Mas, enfim, o ponto B, 1 e 1. E o ponto outro lá, ao invés de ser B, vou colocar A, para facilitar a nossa vida.
Pra deixar igual o outro lá, né? Aqui é o ponto A. E o ponto B vai ser 13,9. O que prova que a gente tá fazendo a coisa certa. Olha, marca ponto do nada aqui. Deixa eu tirar esses pontos. E o ponto D é o ponto B nosso. Do nosso trabalhinho ali. Olha só. É isso, tá? Basicamente isso, coeficiente angular e coeficiente linear. Eu espero que tu tenha entendido, tá bom, Isa? Caso tu queira esse material aqui mais atualizado, mais clean, tu me pede, tá? Na verdade, eu já vou te enviar junto com o vídeo, não precisa me pedir. Esquece. Boa prova, tá bom? Até.